Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Olá pessoal, sou Celso Ishigami, estou aqui com o Yuri Andrade, com o Léo Fontinelli nessa live comandada por Alan Roberto, onde a gente vai analisar mais uma noite de quartas de final aqui da Copa do Nordeste, com um clássico entre Vitória e Ceará, que definiu o Vitória como um dos semifinalistas, um dos clubes que segue na disputa pelo título da Copa do Nordeste de 2026. Que teve como adversária aí a equipe do Ceará, tá? Que foi eliminada e que fica aí com o gosto amargo. A gente vai analisar aqui esse programa em dois blocos. Primeiro, a gente vai analisar o que aconteceu dentro de campo, né? E depois a gente vai pela ótica de cada clube, né? Primeiro a gente vai analisar pela ótica do Vitória e depois pelo Ceará. E no segundo bloco a gente vai analisar os desempenhos individuais também aí, o campeão de cada clube, para que a análise saia completa. Deixa eu dar um abraço desde já aqui no meu caro Yuri Andrade, que tem motivos de sobra para sorrir, para estar com esse sorrisão aí. Salve, salve, Yuri! Tá com medo da enrascada, meu caro Yuri? Salve, Celso, salve, Léo, boa noite. Rapaz, jogo com chuva hoje, acabei de chegar do Barradão aqui. Aqui em Salvador tá com relâmpago, com raios, mas o Vitória conseguiu sustentar aí esse 1-0. Confesso, Léo, que vocês me deram medo, tá? O time do Ceará conseguiu anular muito bem o Vitória ali no início do jogo, só que com a expulsão realmente facilitou pra gente. Dizem que foi polêmica, tá, Celso? Dizem. Guarde aí que a gente vai entrar nesse detalhe. Salve, salve, Léo. Sei que você não tem, assim como Yuri, motivos para estar sorrindo, tá? Mas, de toda forma, queria o seu boa noite, porque é sempre uma satisfação poder fazer uma análise de pós-jogo aqui com você, meu irmão. Boa noite, Celso, Yuri, Alan aí nos trabalhos. Um torcedor do Ceará não vem tendo dias com muitos motivos para comemorar. E a gente vai entrar depois no assunto arbitragem e dentro desse contexto recente de jogos do Ceará, dessa fase turbulenta, a arbitragem está sempre no centro das atenções dos últimos jogos do Ceará e a gente vai falar mais sobre isso, também fazer análise do jogo aqui, nessa live pós-jogo aqui quente, com muito debate. É isso. O fato é, meus caros, que na noite dessa quarta-feira a gente teve 3 das partidas de quarta de final dessa edição 2026 da Copa do Nordeste, tá? A que a gente vai analisar diretamente hoje é a vitória do Vitória por 1-0 sobre a equipe do Ceará, jogo que foi disputado, como o Yuri destacou agora há pouco, onde ele esteve presente no estádio Barradão. Léo está em Fortaleza e eu estou aqui no Recife fazendo essa conexão aí com algumas das principais capitais do Nordeste, justamente nessa noite de quartas de final. Com a vitória do Vitória, a equipe baiana avança para enfrentar o ABC, que atropelou a Juazeirense, 4-0 fora o baile, tá? E do outro lado, o Sport avançou num jogo também apertado por 1-0, gol de falta de Filipinho, e aguarda o vencedor entre Fortaleza e Confiança. Mas, como os deuses do futebol gostam da resenha, a gente sabe que o Fortaleza já vai estar
aí no caminho do Sport, só para garantir, né, o cruzamento entre os dois adversários, depois do Sport convidar o Fortaleza a seguir na disputa do título, tá, da Copa do Nordeste. Então, sei que, como torcedores do Vitória e do Ceará, vocês também têm motivo para estar chateados com esse avanço, essa permanência. Uma certeza a gente tem. Uma certeza a gente tem. Se o Fortaleza avançar diante do Sport, uma pena para o Vitória, porque vai ser eliminado pelo ABC. O Fortaleza não tem uma Copa do Nordeste que ele não pegue um Botafogo da Paraíba, um Confiança. Não tem, não. As orelhudas sempre são sem só meia orelha, assim. Olha isso. O Ceará para chegar lá... o Ceará para chegar lá, ele tem que eliminar o Vitória na quarta de final, o Fortaleza na semi, pegar o Bahia na final, o Sport na final na Ilha. O Fortaleza é um Campinense, é um Botafogo da Paraíba, com todo respeito. Mas o Vitória que se cuide, porque se o Fortaleza passar pelo Sport, o ABC passa pelo Vitória. Ô, Léo, eu não sei se aí tem isso também, né? Mas aqui o Vitória é o time azarado e o Bahia é o sortudo, né? Entre aspas. Ano passado os caras fizeram a final contra o Confiança. Todo aqui é demais. Aqui é uma com o Campinense, outra contra o CRB. E teve uma contra o Sport meio baleada aí, que ainda teve um pênalti aí meio complicado aí, que não deram. Derrubaram o Búfalo ali de forma muito clara. Pegaram um Sport baleado, mas é Campinense, é Botafogo da Paraíba, é sempre assim. CRB. Mas fique tranquilo que eu vou para a final e aí a gente resolve lá com. Bora lá. Você não se liga não para não virar cota, não diga nada. Rapaz, é complicado. Mas olha só, deixa eu dar um abraço também em todo mundo que está acompanhando a gente ao vivo. Fique à vontade, tá, galera? Para assim como nosso querido Ramon Cerqueira fez, vocês deixem aí o seu superchat para contribuir com o nosso trabalho e contribuir também com a nossa pauta, né? Ramon Cerqueira que falou o seguinte: jogo digno do Ceará, Leão da Barra segue rumo ao título. Então tá aí o superchat do nosso querido Ramon Cerqueira. Daqui a pouco Alan Roberto, nosso diretor, traz também para a tela. Olha aí a mensagem do nosso querido Ramon. Muito obrigado, Ramon, pela mensagem. Então você também pode deixar aí seu superchat para a gente ir tratando ao longo do programa desse também seu comentário. Se possível, deixe seu like, porque você nos ajuda sempre a crescer. Se você puder compartilhar com o nosso conteúdo, aquele grupo nervoso que você faz parte, vai nos ajudar ainda mais. Então vamos lá. Vamos começar a falar do que aconteceu na noite dessa quarta-feira, noite de quartas de final da Copa do Nordeste. Eu vou começar a falar com uma das testemunhas desse jogo lá no Barradão, meu caro Yuri Andrade. Yuri, o Vitória não vinha tendo uma noite fácil diante do Ceará, apesar de ser o representante da Série A, né, do Nordeste, no caso desse encontro aí, né, o time da Série A, era o Vitória que estava tomando uma pressão ali do Ceará, que vinha melhor, né, no começo do jogo, até a gente chegar às expulsões, né? E eu acho que esse é um dos casos em que é fundamental a gente falar das expulsões, falar das questões de arbitragem antes de entrar na análise de jogo, porque assim como eu fiz essa construção até aqui, todos nós vamos chegar nessa mesma encruzilhada de enxergarmos a partida de uma perspectiva antes e por outra perspectiva depois da expulsão. Por isso que eu acho que é importante a gente tratar logo aqui das questões da arbitragem. E as questões de arbitragem, no caso deste clássico aqui, né, deste Vitória 1, Ceará 0, nas quartas de final da Copa do Nordeste, eles estão relacionados aos 2 cartões vermelhos apresentados aos jogadores do Ceará. Ambos jogadores da defesa do Ceará. A gente pode colocar Alex também nessa conta. Mas Luiz Otávio
um dos pilares aí do sistema defensivo do Ceará, o capitão da equipe do Ceará, foi expulso aos 35 minutos num lance de pisão, né, claro, no tornozelo do adversário, e já mais na reta final, mas com o Ceará ainda ali em cima, ainda buscando, ainda tentando encontrar o seu gol de alguma forma para levar a partida para a decisão nos pênaltis. Teve outro jogador expulso, no caso aí, Alex, no lance já mais na reta final. Então, eu queria que vocês falassem a análise de vocês, tá? Vou sempre começar com o Yuri trazendo a perspectiva dele, depois Léo falando os argumentos dele. Se for o caso, eu trago algum complemento aqui, mas a gente vai fazer essa dinâmica porque eu acho que é fundamental para a gente entender essa partida. Não sei se vocês concordam. Estão de acordo aí, Yuri e Léo? Não acho que essa dinâmica aí faz sentido? Pode ser. Vamos nessa. Boa. Pode ser, sim. Então vamos lá. Vamos começar, Yuri, falando da expulsão de Luiz Otávio. Tá? Luiz Otávio, ele está numa disputa de bola, né, naquele momento, voltando para o seu campo de defesa, com o corpo voltado para o seu campo de defesa. E, na minha interpretação, é surpreendido pelo bote, né? E ter a carteira roubada ali, né, literalmente. Eu acho engraçado. Mais um aí, Léo, para você lembrar depois. No futebol, ele tem uns elogios que só cabem no futebol e no mundo do crime, né? Que é você dizer que o cara é oportunista e matador. Pô. Só no futebol e no mundo do crime, que isso aí são qualidades, né? E aí, quis dizer aqui também que o jogador do Vitória bateu a carteira ali de Luiz Otávio, tomou a bola ali, o instrumento de trabalho, e colocou o pé dele, entre aspas, aqui embaixo do pé do Luiz Otávio. Substituiu, né, a bola pelo próprio pé. E é claro que isso é falta, né? Não tem nenhuma dúvida. A questão é que eu não tenho certeza se era um lance para expulsão. É um lance que, quando você vê ali em campo, você vê, pô, isso aí é falta, isso é para cartão amarelo, é para cartão advertência. Mas quando você vê o VAR e você vê o arrasto do pé, né, o arrasto do movimento, aí você vê, pô, se o árbitro quiser dar o vermelho, ele vai dar o vermelho. Então, eu achei esse lance um lance de vermelho de VAR, né? Não sei o que é que você achou aí, meu caro Yuri. Cara, como eu estava no estádio, né? Em primeiro momento, nem eu, nem a torcida assim, pediu expulsão para o lance. Exatamente. Depois a maioria viu o lance, estava passando no YouTube a transmissão, a gente reviu o lance e realmente no VAR estava muito claro, né? Eu acho que a regra tem que ser aplicada. Foi um pisão, veio de sola também. E aí o Luiz Otávio chegou atrasado na bola, a verdade é essa, como você acabou de falar, né? Ele botou o pé em cima do pé do Eric, chegou atrasado na bola e sem querer também é falta, cara. Infelizmente, o jogo que naquele momento estava muito mais para o Ceará, acredito até, do que para o Vitória, que ajudou muito para o Vitória essa expulsão, que para mim foi justa. Para mim foi justa, Celso. Pode ser interpretativo aqui, outras pessoas podem ter outra interpretação, mas para mim foi justiça. Vendo o vídeo no VAR. Agora, em primeiro momento, eu realmente achei que era falta para amarelo. Léo, então acho que esse é o momento aí de você trazer sua perspectiva. Tanto eu quanto o Yuri ficamos com essa sensação, né? No primeiro momento, é um lance para cartão. Você fala, porra, é um lance pesado. Pegou. Eric tomou a frente e o Luiz Otávio pisou nele ali. Mas você não fica com a sensação de que foi aquela entrada no tornozelo, sabe? A famosa entrada, aquele pisão no tornozelo proposital.
né? Até porque quem estava com a bola naquele caso era Luiz Otávio, uma parada diferente. Mas a dinâmica aí nesse caso de movimento é importante para a gente fazer essa leitura. Mas quando você vai para o VAR, né, quando você vai para a câmera lenta e vê o arrasto, o tanto de tempo que o pé de Luiz Otávio fica em cima do tornozelo de Eric e como força o tornozelo de Eric... É de Martínez, eu errei. Oi? É de Martínez, perdão. Isso, perdão, de Martínez. Eu tinha estreado, mas fui por você ali. Me corrigi ali, entre aspas, por você. Mas, Léo, a sensação que eu tive foi essa. É que quando a gente vai para a câmera lenta, para a revisão do lance, é difícil você também falar, porra, se der vermelho é um absurdo. Porque quando você vê o lance, você fala, pô, absurdo não é. Absurdo não é. É sola da chuteira no tornozelo do atacante. Eu vou discordar de Yuri, assim, absurdo não é, eu vou concordar com você nesse ponto, assim, não é, quando você vai para o VAR, ele não é absurdo. Isso. Mas acho que o cenário todo do lance, assim, quem estava no estádio também não achou que era para expulsão. O juiz estava muito perto do lance, ele viu o lance acontecendo no tempo de reação que ele realmente aconteceu, o juiz estava muito perto, viu a falta, deu o amarelo, e aquele lance que por vários aspectos da análise, ele vai induzir ao cartão vermelho. Primeiro porque o VAR chama. O juiz ali em campo, ele estava no lance, ele viu, ele estava próximo. A decisão do árbitro que estava com o lance claro para ele foi de amarelo. Isso, ele estava de frente para o lance, ele não estava encoberto, ele teve o lance na frente dele, na velocidade correta, no ângulo correto que ele aconteceu. O jogador o Martínez, ele toma a frente do Luiz Otávio, ele explode, coloca o pé, e eu discordo de Yuri quanto a uma solada. Não é uma solada, ele pisa ele vai pisar no chão. Ele pisa visando a bola, ele vai para o chão. Só que a velocidade do Martínez é maior, ele toma a frente e o jogador do Ceará não tinha como não botar o pé ali. Era o chão, era o ponto de contato imediato. Quando você vai para o VAR, a imagem que fica realmente do pé pisado e arrastado. E quando você fica reprisando essa imagem no VAR... Aí acabou. O contexto todo induz a expulsão. Ao meu ver, foi expulsão errada, foi uma expulsão exagerada por todo esse contexto. Quem estava assistindo o jogo ali, quem estava vendo pela TV, quem estava vendo pelo estádio e o árbitro que estava de frente para o lance, ninguém achou aquele lance clássico de solada. Como a gente foi o lance do Vina ano passado contra o Internacional. Quem estava no jogo, foram 3 minutos de jogo, quem estava no estádio, na forma como ele foi para a bola, com o pé levantado, eu estava no estádio, no Castelão, no anel superior, muito longe do lance. Na hora você viu, vai expulsar. Quem estava em casa na televisão, quando viu ele indo para a bola, vai expulsar. E o juiz foi para o lance com o cartão vermelho na mão. Acho que o lance do Vina ele é muito didático. Tem todos os aspectos da forma oposta que esse lance. Tanto quem estava no estádio não teve a impressão, quem estava vendo pela televisão não teve a impressão, o juiz próximo não teve a impressão, mas o VAR, quando chama e quando aquela imagem que aparece é o pé embaixo sendo arrastado, dificilmente ele não ia conduzir essa expulsão. O torcedor do Ceará... Eu acho que esse é o ponto, sabe, Léo? Tem a nossa visão, a nossa interpretação ali imediata, que está atrelado também a um consumo de futebol, né? Criação de identidade mesmo, de consumo de futebol pré-VAR, e existe o futebol depois do VAR. E no futebol depois do VAR, quando o VAR ele vai ter que analisar aquele lance, né? O VAR vai analisar o lance. O cara deu o cartão amarelo ali, vou analisar. Opa, e aí o VAR vai ter que chamar o árbitro. E aí é o que você falou, entra uma cadeia de eventos. A partir do momento que o VAR vê o lance e vê aquele arrasto, ele faz, isso aqui eu acho que é no mínimo para o árbitro analisar. Deixa eu chamar o cara. E ele analisa. E ele vê isso também. E aí, eu acho que o VAR, no fim das contas, fez o papel dele e levou o árbitro a uma correção de rumo. Que talvez, se o árbitro tivesse
seguido sua convicção ali de campo e mantido o cartão amarelo, talvez ele estivesse sendo mais criticado do que ele está sendo hoje, sabe? Talvez ele estivesse sendo mais criticado. Não, eu fico com essa sensação. Mas eu concordo que é um pênalti de VAR, né? É um pênalti que o VAR vai ter que fazer o papel dele ali, porque no tempo normal ali, revendo o lance, mesmo no ritmo normal do replay, não fiquei com a sensação de que era para expulsão. Mas acho que é uma correção mesmo de rumo aí, nesse caso. E aí, a gente vai falar também, e vocês vão ver como é importante a gente falar da segunda expulsão, do segundo cartão vermelho, por conta do momento, né? O Ceará se manteve ali dentro do jogo, né? Dentro da disputa pela vaga, até aquela segunda expulsão, pelo menos é como eu enxergo. E a segunda expulsão, essa eu achei exagero do árbitro no campo, mas acho também que não tinha como o VAR ter recurso para chamar e corrigir o que o árbitro tinha decidido em campo. Eu fiquei com essa sensação, porque aí vamos lá, vamos pegar outro exemplo próximo, né? Agressão, para mim, é a do jogo contra o Flamengo. Ali, para mim, é uma agressão clara. O jogador do Vitória está deitado no chão depois da disputa de bola e é chutado não uma, mas duas vezes. A primeira é assintosa. A segunda é uma segunda agressão. Mas são agressões claras. E ali, para mim, é uma agressão. Esse lance de Alex, para mim, ele me passa a sensação de ser aquele trança-pé. Sabe, aquele trança-pé. O cara chegou, vou fazer essa falta aqui para matar a falta na intermediária, né? Lance antes ali do meio de campo, vou fazer essa falta para matar, vou tomar meu cartão amarelo, vou trocar esse contra-ataque perigoso por um cartão amarelo. E veio o vermelho direto na interpretação de ter sido uma agressão. E aí eu acho que não foi uma agressão, mas também aí a gente volta. Eu não acho que o VAR, quando ele vai analisar o lance em câmera lenta, ele vai ter uma impressão melhor do que quem teve o momento ali, né? Porque aí você tem a intensidade. O VAR, ele tira a intensidade e ele vai ali para o lance quase frame a frame. E no frame a frame tem um movimento, tem o gatilho, porque ele quer fazer o trança-pé, ele quer claramente fazer a falta ali para parar a jogada, e para mim é um trança-pé, não é uma agressão, não é um chute para você machucar o adversário. É uma forma de você parar, cometer ali um antijogo. E estava longe de ser o último homem ali, um lance de manifesta chance ali de gol, né? É um lance ali na intermediária. Então, eu achei que foi exagerada a decisão em campo, mas também não vi recurso para o VAR tirar. Queria também entender a visão de vocês. Mais uma vez, vou chamar Yuri e depois Léo. Você vê quando a perspectiva de dentro do estádio é totalmente diferente, né, do que você está realmente vendo e revendo o lance, porque para mim o segundo lance foi muito mais claro do que o primeiro, porque o que eu vi no estádio foi realmente, era um lance perigoso, era um contra-ataque que o Ronald estava carregando, mas realmente estava atrás do meio de campo ainda, mas era um lance perigoso, e aí o jogador Alex, para mim, na minha visão, ele para a jogada, mas com chute nas pernas, vendo do estádio. Só que você está me trazendo aqui uma outra perspectiva de que realmente foi um trança-pé. E se for nesse real motivo, para mim é para cartão amarelo, porque estava atrás da linha do meio de campo ainda. Porém, para mim, em loco, como eu falei, acabei de chegar do estádio aqui, foi mais para a expulsão do que o primeiro. E por o lance ser rápido, como você vê, as perspectivas são diferentes do primeiro. O VAR não chamou esse, porque o juiz interpretou que na hora foi uma agressão. Isso. Então para mim, o segundo foi muito mais claro do que o primeiro. Eu fiquei com essa sensação também, sabe? Que para mim foi um trança-pé e
que aí eu não vejo, Léo, como é que o VAR tira? Eu não sei, porque aí o VAR vai chamar, né? Tipo, ó, não, vamos ver aqui o lance. E vai mostrar o lance e vai falar, não, tem aqui, pô, o cara chutou, bateu aqui, acertou de propósito o pé do outro, né? Derrubou. Aí o árbitro vai falar, velho, para mim foi agressão, eu vou manter aqui a minha decisão. Não vejo como o VAR tirar, né? Ele poderia ter chamado eventualmente se tivesse entendido que tinha sido uma agressão e que o árbitro não entendeu dessa forma. Mas não vejo como o VAR tirar nesse caso, sabe? Realmente acho que o Ceará foi um personagem que estava do lado, entre aspas, prejudicado com o futebol do VAR. Mas, para mim, esse lance é um erro de arbitragem de campo, mas não vejo como o VAR poderia ter corrigido. Acho que é isso que eu quero dizer. É porque Celso, são aqueles protocolos que a gente já está se adaptando, os protocolos informais do VAR. Foi criado pela repetição um protocolo do VAR para chamar, um protocolo informal, pela repetição das decisões nesse sentido. Lances de pisão e solada é um lance que o VAR sempre vai chamar. E é um lance interpretativo, muitas vezes, que o árbitro vê em campo, como foi o caso do primeiro lance, ele viu em campo e decidiu dar o amarelo. O segundo lance ele expulsou porque considerou a interpretação. Considerou um lance de interpretação. Só que nesses casos não existe a convenção que ele pode chamar para analisar, e é o correto. É um lance interpretativo. Não é para o VAR chamar para analisar exatamente a intensidade ou não. Porque também existe a intensidade ou não daquele pisão. Como foi o caso. Ele foi para o lance. O jogador foi mais rápido, o pé dele não tinha como o pé dele ficar flutuando. Ele tinha que cair no chão. E, por infelicidade, o jogador do Ceará cai em cima do jogador do Vitória. O fato dele ter saído arrastando, porque o jogador do Vitória estava com o pé embaixo, ele não tinha como tirar o pé mais. Torna isso mais assintoso. E, ao meu ver, a expulsão foi exagerada. Eu coloco dentro de a segunda também, né? Eu coloco dentro de um contexto onde esse lance é clássico. Você parar um contra-ataque batendo na perna do jogador ali para ele cair, você já tá esperando o amarelo, né? Vezes. Ele acontece 5 vezes por jogo. Richardson, meu Deus do céu, quantos amarelos tem dessa qualidade aí? Vários. Se aquele lance acontece próximo à grande área, a gente não estava discutindo isso. Exato. Assim, é um lance onde ele para a jogada no início, dá um toquinho ali, um chute, e o jogador trança ali, cai, acaba o jogo. Para a jogada. Se esse lance, dessa forma, atrás do meio-campo, for marcado, virar padrão de ser marcado expulsão direto por agressão, não termina mais nenhum jogo do Campeonato Brasileiro esse ano. Porque tem pelo menos 3 ou 4 lances semelhantes em todos os jogos do Campeonato Brasileiro. É um lance de parar a jogada com falta, acho que o mais tradicional que existe. Só não é mais que puxar a camisa. Pronto, só não é mais que puxar os dois são punidos da mesma forma, cartão amarelo ali. Cartão amarelo. Aquela parada do jogo clássico. É diferente de uma tesoura, é diferente de um chute realmente assim. É o antijogo. É diferente de um jogador ser o último homem, tá se encaminhando ali pro gol e você fazer essa mesma jogada. Eu acho que o critério é outro. Mas ao meu ver, é dentro de um contexto mesmo onde a sensação que dava era que o jogo tá resolvido. Eu acho que o que chama muito os holofotes e gera essa questão da torcida do Ceará jogar o foco para a arbitragem é porque são lances reiterados onde o VAR está envolvido em decisões desfavoráveis ao Ceará. Mas Série A... Isso você poderia estar falando exatamente a mesma coisa do Vitória, por exemplo. Mas o Ceará desde 2025 é o time que tem mais decisões desfavoráveis do VAR. É estatístico, é numérico, matemático. O Ceará, eu entendo, eu só não acho que é uma perseguição, sabe? Ou algo direcionado para o Ceará. Não, eu estou justificando isso. Eu acho que está dentro da margem de erro da estatística. Ele é o time que puxa a margem mais para um lado, mais para o outro. Sabe? Não, eu não estou falando isso. Eu estou falando isso no sentido de que o foco da torcida do Ceará, em parte, foi para isso,
por esse contexto. Não que o Ceará seja prejudicado pelo VAR, assim, eu nem gosto muito de entrar em tema de arbitragem. Tanto que durante a Série A, o Ceará passou a Série A inteira sendo o time com mais decisões desfavoráveis do VAR. E assim, em nenhum momento foi parte da análise. Só que nesse recorte recente, o Ceará teve um pênalti não marcado contra o Vila Nova, na mesma situação em que foi marcado a favor do Sport contra o Ceará no jogo seguinte. Na mesma situação. A mesma situação, o jogador empurrando dentro da área. Não marcaram para o Ceará contra o Vila Nova e marcaram para o Sport. Na verdade, acertaram marcando o pênalti a favor do Sport e erraram não marcando contra o Ceará. O lance da discussão da mão de Aju, que nem foi para o VAR. O VAR é muito rápido assim, contra o Ceará, e a torcida do Ceará vai acumulando isso. Assim, para mim, não é determinante. Eu acho que hoje foi. Eu acho que hoje, para mim, foi determinante para a primeira expulsão, mas é uma questão de opinião. Eu não acho também uma opinião, uma expulsão, aquela absurda que você diga, até a pergunta em off foi, o Ceará foi garfado, tu perguntou assim informalmente, eu falei, garfado não, mas ao meu ver foram 2 lances errados contra o Ceará, e ao meu ver foram determinantes da partida, porque até o momento da primeira expulsão o Ceará era melhor na partida, e mesmo depois das 2 expulsões teve chance de empatar o jogo, né? E assim, gera um acúmulo e um acúmulo até o contexto de ser um jogo contra o Vitória, onde o presidente, diante de tantas vezes que o Vitória foi prejudicado no Campeonato Brasileiro da Série A, se manifestou, fez protesto contra a CBF, se manifestou, e o Ceará se manteve silente e inerte, e joga holofote também sobre a situação política do Ceará, né? A inoperância, a passividade da diretoria, o sumiço, na verdade, né? O presidente do Ceará está espera-se que ele esteja vivo, que não há, porque caso abra um procedimento, aquele procedimento no direito civil de ausência, declaração de ausência da pessoa, para saber se está vivo, assim, porque ele sumiu, não se manifesta. A torcida reclama de erros de arbitragem, não é uma manifestação formal do Ceará a esse respeito. Mas não acho as 2 expulsões absurdas. Eu acho que elas cabem em discussão, são diferenças de ponto de vista, e eu não acho assim eu acho que elas precisam permear o debate, porque é necessário, mas não acho que elas podem ser o foco assim do que foi a partida hoje. Perfeito. Eu posso só fechar Pode, para a gente fechar esse bloco aqui da arbitragem e seguir para a análise dos jogos, mas por favor, fica à vontade, meu irmão. Eu entendo muito o que o Léo falou, até porque, como o Celso disse, a gente vem sendo prejudicado pela arbitragem também. E o que a gente cobra, na realidade, são uma coerência nos critérios, sabe? Se nesse jogo foi usado tal critério, no outro jogo tem que ser usado o mesmo critério. E por isso que eu acho que tem que existir a profissionalização geral dos árbitros da CBF. Porém, voltado a esse jogo, foi o que o Léo falou, cara. São lances discutíveis, mas não são lances claros de erros de arbitragem. Tanto que a gente está falando aqui, desde o início, que são lances interpretativos. O VAR interpretou de uma forma, chamou, e aí o VAR interpretou de outra forma, não chamou na outra, entende? Então, a gente tem que ver os critérios também para o VAR chamar nesses lances. Porém, não acho que o Ceará foi extremamente prejudicado. Foi por causa das expulsões. Realmente, estava muito melhor no jogo. 11 contra 11 poderia ser um jogo totalmente diferente do que foi. Porém, não são expulsões assim, escrachadas, sabe? Que poderiam ser erros que sejam evidentes. Perfeito. Acho que a gente pode fechar dessa forma o capítulo arbitragem, que, como eu falei, né? E isso nem foi uma bola que a gente trocou antes do programa, a gente focou realmente na arbitragem ali no aquecimento, mas já deu para perceber que tanto Yuri quanto o Léo concordam com essa visão. E aí, meu caro Yuri, eu convido você para a gente iniciar o bloco de análise do que aconteceu dentro de campo, né? A partir agora da perspectiva do Vitória, né? Que até a expulsão de Luiz Otávio estava tomando um sufoco dentro de casa, né? A torcida do Vitória
não estava sentindo que o gol do Vitória ia sair a qualquer momento. A sensação era o contrário, né? A panela de pressão tá pegando mais pressão aqui, o negócio tá esquentando, tá fervendo. Até a expulsão do Luiz Otávio, entre tudo que a gente falou, e para mim isso passa a ser decisivo, porque aí o jogo fica equilibrado de certa forma, né? E aí eu convido você a trazer a sua leitura, meu caro Yuri. Perfeito, Celso. O jogo começa com o Ceará apertando, né? Impondo a pressão sobre o Vitória, tanto que teve 2 lances logo no início do jogo na lateral. Um lateral que bate forte, meu irmão. Ele cobra melhor lateral do que cruza bolas. Eu não sei o nome do jogador, me perdoe, Léo. Mas foram 2 lances seguidos. O Alex Silva. O Alex Silva foi o que foi expulso, né? Foram 2 lances seguidos em que geraram perigo para o Ceará. Depois, o René, ele tem uma chance de voleio também, vindo de um lateral. O Vitória começa a ascender no jogo e os 10 primeiros minutos consegue jogar a bola até um lance em que veio do lateral novamente. O Alex Silva cruza na área e o Zé Vitor quase faz um gol contra. Então, no primeiro momento, na primeira parte do jogo, o jogo foi inteiramente do Ceará, as melhores chances foram do Ceará e mais ali naquela jogada ensaiada, creio eu, né, de lateral do Alex Silva. Porém, cara, foi determinante a expulsão. Não tem jeito, a gente não tem como falar, porque, novamente, eu repito, se fosse 11 contra 11, o jogo poderia ser totalmente diferente, muito por mérito de Moza, que soube enxergar como Jair Ventura joga. Fechando muitas linhas, fechando os espaços, o Vitória não conseguia... Fechando os espaços, o Vitória não conseguia quebrar as linhas. Vitória dando não pressão na hora certa, né? Perfeito, perfeito. Moza conseguiu anular o Vitória, os ataques do Vitória. Tanto que Eric, no primeiro tempo, ele não pega na bola direito. Eric não faz um primeiro tempo bom. No segundo tempo, ele volta melhor. E aí, aos 30 minutos de jogo, o Luiz Otávio faz aquela... que a gente já discutiu bastante aqui, né? Mas ele é expulso. Faz aquela falta, né? Não tem jeito. É expulso. E ali, o roteiro do jogo começa a mudar. Só que nos 15 minutos finais, o lance foi ali aos 30, só que teve o VAR, terminou aos 35. Nos 15 minutos finais, o Vitória também não se impõe tanto. Exatamente. O Vitória não consegue jogar com um a mais. Muito porque o time está desgastado, está cansado. Jair Ventura fala e repete toda a coletiva. O time não está treinando, porque é um jogo atrás do outro. Um jogo atrás do outro. E a torcida tem que entender também. Realmente, esses jogadores estão muito desgastados. Se a gente não tem banco, se a gente não tem reforços para melhorar durante a partida, aí já é um outro papo, aí já é uma outra questão de janela que está vindo aí, de cobrança também que temos que fazer a direção perante aos jogadores que vêm e jogadores que devem sair também. Quando o campeão chegar aqui, eu vou falar um pouco melhor sobre isso, porque tem jogadores que realmente não têm condição de jogar mais no Esporte Clube Vitória, Celso. Porém, o Vitória joga aqueles dos 35 aos 45 minutos sem impor o jogo. Esperando o Ceará, que conseguia, mesmo com um a menos, anular o Esporte Clube Vitória. O primeiro tempo, a torcida aplaude o Vitória justamente porque estava com a mais. Mas o futebol não foi vistoso, o futebol foi muito ruim. Até com 2 a mais também, o futebol não foi bom. O Ceará tinha muito espaço, dava muito espaço para o Vitória trabalhar a bola e o Vitória não conseguia. O Vitória não conseguia trabalhar a bola porque não tem um setor de criação. Era muita inversão de jogadas. Eric pegava a bola, investia a jogada. Ele volta com Baralhas no lugar de Kaique, né? Que já pode ser ali um teste, né? Porque Baralhas está voltando de lesão. O Kaique, que para mim fez um primeiro tempo muito bom, nas suas... no que tem que ser feito, que ele joga mais ali como um terceiro zagueiro do que como um volante mais de saída, né? Um primeiro volante. Já o Baralhas faz isso muito melhor, é um jogador muito mais ofensivo. E muitas das vezes o Kaique, quando tinha jogada
aérea ou jogada de bola parada, ficava o Nathan Mendes e o Kaique na sobra, na defesa, e o Luan Cândido e o Kaká iam para o ataque, não só cabecear, mas continuavam no ataque. Porque eu creio que o Luan Cândido e o Kaká têm até mais saída de bola que o Nathan Mendes, que também não fez um bom jogo hoje, que é um jogador muito mais defensivo do que ofensivo. Segundo tempo entra Baralhas no lugar de Kaique, justamente para deixar o time mais ofensivo. A gente está com um jogador a mais. Porém, cara, eu já entraria diferente. Deu certo. Agora a gente tem como falar, valeu, Jair, muito obrigado, classificamos. Eu entraria com Tárzia, justamente pela superioridade numérica. Entraria com Tárzia, botaria Tárzia na ponta e recuaria Mateuzinho para ficar como meia centralizado. Depois eu entraria com focar a saída de bola do Ceará, né? Perfeito. Só que aí já vem outro debate. Baralhas voltando de lesão. Como será o próximo jogo, por exemplo, contra o Fluminense? Será que já não é um teste ali? Um meio-campo com Emanuel Martínez, Zé Vitor e o Gabriel Baralhas? Poderia ser. Deu certo, mas o Vitória não tinha jogadas criativas e continuava rifando as bolas na área. E ele até chegava na área, mas não chutava, não concluía. Nossas melhores chances foram com o Zé Vitor, chutando de fora da área, e com o Kaiser depois fazendo o gol. Mas o Vitória não tinha criação. Todas essas bolas foram jogadas de bola aérea. Inclusive, o gol veio de um cruzamento de Eric. Eu pensei até que o tinha raspado na cabeça de Zé Vitor, mas veio direto e caiu no pé de Kaiser. Zé Vitor, inclusive, que fez um ótimo jogo. Esse lance do escanteio começa com um banho, né? Um lençol de cuia, que aí o nosso querido Zé, que a gente aqui na Bahia apelida ele carinhosamente como grande ator, né? Porque ele tem 1,94 m, mas tem muito talento. E muita gente imagina ele como um jogador, um volante ali número 5, mas ele é um número 8, tem uma boa saída de bola. Eu até quero entender melhor como é que vai ser esse meio-campo com Zé Vitor, Baralhas e Emanuel Martínez, quem vai ser o primeiro volante ali, porque são 3 jogadores que são muito bem ofensivamente também, tem uma boa saída de bola. Zé Vitor acerta uma bomba ali no começo do segundo tempo, né? Sim. Obriga Bruno Ferreira mandar a bola para escanteio, depois ainda ter outra pressão em cima, né? E naquele momento era a nossa saída de jogadas, porque a gente não estava encontrando espaço para quebrar as linhas, para entrar dentro da área do Ceará. A gente até chegava ali no meio da área, mas não conseguia chutar. É interessante também a gente falar sobre o quanto os jogadores do Vitória, alguns estão com confiança, como Eric e outros, mas Kaiser, por exemplo, voltando de lesão agora, temos que pontuar isso, mas também estava com receio ali de chutar as bolas. E Zé Vitor era uma saída, e foi uma saída. Ele já tinha demonstrado essas características já no jogo contra o Confiança, chutando bolas de longe, já no jogo contra o Coritiba, onde ele fez um gol de falta também de bola parada, chutando de longe. E nesse jogo também ele já demonstrou que o Vitória ganha com o Zé Vitor nessa bola de fora da área também, nesse chute de fora da área. Então é uma característica que a gente também pode utilizar para os próximos jogos. Nisso, depois do primeiro gol, logo após tem a expulsão também do Alex, o Vitória teve muito espaço para jogar, não tinha criação. Essa é a maior crítica da torcida, porque nós somos um time de Série A, né? Temos um investimento maior do que o Ceará, e a gente foi anulado pelo Ceará e não conseguiu jogar com 2 jogadores a mais. E eu repito novamente, se fosse 11 contra 11, eu não sei como seria o resultado de hoje. Poderia ser um resultado totalmente diferente. Mas aí eu também não tenho muita coisa a ver com o que aconteceu com a arbitragem, né, durante o jogo. Para mim, nós já discutimos aqui justas, e foi determinante para a gente vencer esse jogo de hoje. Porque o Vitória pecou demais no setor ofensivo, no setor de criação.
Muito bem. Então, tá aí, tá? Essa nossa primeira parte de análise aqui do Vitória, mas a gente vai seguir com essa análise quando a gente abrir o nosso campinho aqui, for para os desempenhos individuais. Mas agora, deixa eu chamar Léo para a gente analisar esse jogo pela perspectiva do Ceará, né? Um Ceará que conseguiu, como o Yuri destacou, anular, né, a proposta de jogo de Jair Ventura ali na primeira metade, né, do primeiro tempo, né, nos primeiros 2 terços, até os 35, até a expulsão de Luiz Otávio. Para mim, o Ceará estava melhor, o Ceará criava as melhores oportunidades, não chegava a ter um domínio, né, uma imposição gigantesca, sufocante sobre o Vitória, mas se tinha alguém para estar vencendo até ali, era o Ceará. Mas vem a expulsão de Luiz Otávio, né, e a partir daí o jogo muda a cara, né? Não vira um jogo a favor do Vitória, mas também deixa de ser uma clara oportunidade aberta ali em favor do Ceará, como a partida vem se apresentando até então. Né? Celso, a análise do Ceará ela passa muito desde o começo pela escalação, porque o Moza vem sendo personagem principal de debate nas últimas partidas, por escolhas de escalação, por escolhas de mexidas durante o jogo. Então, a gente já trazia em análises anteriores que como o Moza vem chamando para si os holofotes, e é algo que a gente sempre traz nas análises aqui sobre o Ceará, que a forma como o Moza joga de forma muito, muito pragmática, assim, muito não criativa, e que se baseia basicamente no seu sucesso em resultados. E quando esses resultados eles não vêm, a pobreza do futebol ela geralmente ressalta e vira a temática principal de qualquer análise que se faz sobre o trabalho do Moza, né? E hoje a gente consegue dividir muito, muito claramente em 2 momentos, né? O Moza que escalou o time, o Moza que pensou o jogo. Acho que o Yuri foi muito feliz quando ele trouxe para a análise a forma como o Moza ele arma o time muito voltado para a disposição tática que o Jair vem trazendo no jogo, né? O Vitória que vem fazendo um campeonato brasileiro interessante, bem sólido até então, mesmo trazendo todos esses destaques que o Yuri já fez na análise, né? Elenco enxuto, elenco limitado, cansado, né? Elenco desgastado. E o Moza opta por trazer o que ele tem de melhor disponível para hoje, né? Traz a zaga titular ali com Éder e Luizão, traz os 2 melhores laterais disponíveis no momento, né? São o Fernando e o Alex Silva, que volta de lesão, então ele traz o Alex Silva ali vindo de lesão, já destacando a importância que ele daria para o jogo. O meio-campo com o Júlio César, que vinha fora das últimas partidas, mas um jogador que vinha bem, né? Não jogou tanto nas partidas da Série B, mas traz o Moza, traz ele e joga realmente uma importância maior nesse jogo. Traz o Dieguinho novamente, que não jogou na partida passada, jogou contra o Maranhão 90 minutos pela Copa do Nordeste. Na partida passada o Moza foi alvo de críticas por isso. Fernandinho, que vem num bom momento, jogando aberto por um lado. Gustavo Prado foi a última contratação no campeonato também, que vem fazendo partidas interessantes, apesar da torcida sempre preferir a utilização do Melk, né? E o Luca como referência por ser o único 9, entre aspas, repito, não é um 9 com características de um camisa 9 referência, e aí reside um dos grandes problemas desse Ceará, né? Esse erro de montagem de não ter um 9 com características de um 9 clássico de referência. Então é um Ceará que consegue construir pelas pontas, é um Ceará que consegue construir até pelo meio, e hoje tinha no Juan Alano essa pessoa com essa incumbência de municiar um não 9, né? De municiar um 9 que joga fora da área
E ao meu ver, isso é um erro muito mais de montagem do elenco do que propriamente do Moza. E acho que o jogo do Ceará, o Ceará começa melhor, e o Ceará começa tentando esse jogo no Gustavo Prado, tentando esse jogo no Fernandinho, tendo ali o Juan Alano como esse meia mais cerebral, jogando um pouco mais abaixo, mas aos trancos e barrancos ali, bem trôpego, ele conseguia dar alguma sequência, algum lance. Acho que o Luca brigando muito, o Luca saindo da área, dentro da característica dele, que é muito mais um segundo atacante, brigando para construir jogada. O Alex Silva na base da sua força, o Fernando um pouco mais discreto, e o Júlio César, o Dieguinho tentando dar essa dinâmica mais, até muito mais do que o próprio Juan Alano. E muitas vezes o Juan Alano, nesse começo de jogo, quando o Vitória tentava empurrar um pouco mais o Ceará, o Juan Alano baixava um pouco mais a linha, virava até basicamente um camisa 8 ali para poder buscar a construção de jogo, já que na frente ele tinha pouco espaço. Mas o Ceará tentava essa imposição, né? O Ceará acelerava muito o jogo. Acho que o Ceará que demonstrava nesse começo de jogo muita vontade, era um Ceará que brigava, muito explosivo, brigava por toda a bola, vindo forte em cada jogada, pressionando a saída de bola do Vitória. E teve nos seus lances de perigo, como bem já destacou o Yuri, né, em 2 laterais ali cobrados, jogada ali ensaiada, onde o Ceará ficou muito perto ali de abrir o placar, uma jogada ali que resulta até um bate-rebate, a zaga do Vitória chega a tirar na linha ali, onde o Ceará podia ter aberto ao placar. Mas ali por volta dos 33, 35 minutos vem essa jogada determinante da expulsão do Luizão, que a gente já trouxe aqui para o debate. E, ao meu ver, começa aí a segunda faceta do Moza. É aí que ele faz o que ele vem fazendo demais, que é chamar os holofotes para si. Então, a forma como o Moza escolhe para reagir a essa expulsão e remontar o seu time é colocando o Júlio César para a zaga, tira o Luca, que é o centroavante que o Ceará tinha, e coloca o Lucas Lima, né, ali para fechar o meio-campo. E, ao meu ver, essa escolha do Moza, ao meu ver, ela nem foi tão absurda. Acho que o Ceará baixa um pouco mais ali seu ímpeto no jogo, mas muito mais pela condição de que um time com um jogador a menos reage, né? Assim, de tentar entender um pouco o jogo, né? De assimilar o golpe, né? Aqueles primeiros 5, 10 minutos onde o time que tem um jogador a mais vai pressionar. Eu acho que o Ceará consegue até se sair bem nesse momento. Eu acho que o Ceará consegue se recompor. E nesse momento, assim, a crítica, ao meu ver, nem fica tão pesada ao Moza. Mas a partir do segundo tempo, eu acho que o Moza toma, ao meu ver, as piores decisões possíveis, porque muitas vezes o jogo ele se desenha muito para as decisões que o Moza... Eu sempre faço essa analogia aqui. É aquele brinquedinho de criança, de encaixar o quadrado no quadrado, o triângulo no triângulo, que o Moza, por muitas vezes, é uma criança teimosa que quer abrir o brinquedo à base da marretada e colocar tudo lá dentro misturado. Assim. Quando o Ceará consegue suportar o Vitória ali no primeiro tempo, a gente viu um cenário muito aberto para o Ceará, né? E assim, a insistência que ele tem com o Lucas Lima, que não entrega nada em termos de produção, de performance em campo, que justifica a sua escalação reiterada e hoje um dos piores jogadores em campo. Você tendo a oportunidade de ter no seu campo, no seu time ali, um João Gabriel, quando você precisa... você tem um jogador a menos, você precisa, e sempre, cara, é impressionante, assim, o João Gabriel, ele vem perdendo, não vem tendo oportunidades, e o mais impressionante é que em jogos onde existia um cenário muito positivo para ele ter, é um jogador de bom passe longo, é um jogador de boa bola parada. Quando você tem um jogador a menos, você precisa alongar a bola, você precisa ganhar campo com passe, você precisa usar a sua bola parada da melhor forma possível. É um volante que avança, é um volante que arremata de média distância, é um volante que arremata de longa distância. É um jogador jovem, é um jogador com físico, é um jogador com explosão. E o Moza opta por trazer o Zanocelo, ele opta por colocar o Lucas Lima, e ele faz mexidas ali que não se explicam no jogo, né? Aí o Fernandinho, bem cansado, ele coloca ali o Pedro Henrique, que é um jogador já de 37 anos, que eu acho que até que nem entrou mal, mas você tendo um Melk para jogar, que é um jogador bem mais jovem. Então, assim, as próprias mexidas do Moza, ao meu ver, elas trazem o Ceará para um nível de competitividade muito abaixo. Você soma esse fato, um goleiro inseguro, que espalmava bolas, que furava bolas, que
mais uma vez, não passa o Moza... confiança, né, velho? Não passa confiança nenhuma. Impressionante. Exato. O Moza faz boas defesas, consegue fazer boas intervenções, mas ainda assim, pelas falhas recorrentes e muitas vezes assim, meio bizonhas, acho que talvez seja a melhor palavra, né? Aquela meio desengonçada assim, vai para esse lado. Deixa o torcedor muito inseguro, acho que deixa também o sistema defensivo inseguro, e isso faz toda a diferença, né? E o Moza é sócio desse erro, né? O Zanocelo até consegue dar um pouco mais de movimentação, acho que o Dieguinho vai bem, eu acho que o Vitória sobe bem suas linhas, e o Dieguinho consegue achar muito espaço, né? Acho que fisicamente o Dieguinho entregou muito hoje, conseguiu ler bem o jogo, o Fernandinho, enquanto teve gás, consegue achar algumas oportunidades, até que o Ceará com jogador a menos, uma oportunidade que eu falo não nem de arrematar, essa oportunidade de pisar no campo do Vitória, de não ficar com aquela bola batendo e voltando, batendo Vitória, ou batendo e voltando, e essa falta de criatividade e até de intensidade pelo cansaço que o Vitória apresentou, que o Yuri já destacou. O Ceará consegue ali neutralizar o Vitória a maior parte do jogo, né? O Vitória tentava muito ali pelo lado esquerdo, ali nas costas do Alex Silva. O jogo do Vitória fluía muito por ali. O Moza depois coloca o garoto Pedro Gilmar, né? Fecha mais uma linha de 4, tenta dificultar para o Vitória. Eu acho que o Ceará vai fazendo bem esse papel, né? Mas aí no lance do gol ali, uma bola cruzada, ao meu ver, o Fernando falha na cobertura. Antes, numa falha do Bruno Ferreira, o Pedro Gilmar já fazia uma boa intervenção, consegue tirar a bola ali. Também dava muito espaço na entrada da área, né? Na cabeça de área tinha espaço para o Vitória explorar ali, né? Isso, mas assim, as linhas de 4 dificultavam um pouco o jogo fluindo por ali, né? Exato. O Vitória girar. O desenho que o Moza pensou para o jogo previa aquilo ali. O Vitória rodar a bola, tentar explorar a lateral, e por isso ele coloca até o Pedro Gilmar, que é um jogador mais descansado, mais jovem ali pelo canto. E numa falha de cobertura do Fernando, o Ceará vem sofrendo muitos gols, problemas de cobertura, gols de cabeça, em erros de cobertura dos seus laterais, né? E no recorte mais recente, erros de cobertura do Rafael Ramos, e hoje pela esquerda uma falha de cobertura ali do Fernando. O Pedro Gilmar estava marcando o jogador, a bola sobra ali na cobertura do Fernando, ele não consegue fazer a cobertura, o Renato Kaiser faz 1-0, e aí o jogo fica muito difícil para o Ceará. E ao meu ver, o Pedro Henrique nem entra mal, né? O Pedro Henrique, eu acho que ele consegue, mas muito isolado, muito sozinho, e talvez se ele tivesse que percorrer menos campo, e aí que eu falo, né? Se você consegue trazer um Melk para correr, para associar com ele, se você tem um João Gabriel para lançar a bola, o próprio Pedro Gilmar, que é um jogador que tem uma bola longa, o Éder tem uma bola longa, são zagueiros, o Júlio César tem uma bola longa boa, o Ceará tinha ferramentas para isso, mas eu acho que o Moza não conseguiu, no final, municiar o time de peças para esse arremate. E ali a expulsão do Alex Silva, ao meu ver, torna o jogo mais difícil, apesar do Ceará ter tido ali a chance do empate, ter tido uma cabeçada ali, onde o jogador do Ceará prevalece ali, cabeceia mal, e depois o lance do Pedro Henrique, onde o Lucas Arcanjo faz uma boa defesa, e o Ceará poderia ali ter empatado e ido para os pênaltis. Ao meu ver, é uma estratégia de jogo do Moza que ela não faz sentido quando você busca segurar o empate, fazer 2 linhas de 4 ali, você busca segurar o empate em um jogo onde você vai colocar, na melhor das hipóteses, numa disputa de pênalti, Bruno Ferreira contra Lucas Arcanjo. Assim, é uma estratégia que não faz qualquer sentido. Se você coloca Lucas Arcanjo contra Richard, acho que você tem um motivo de confiança técnica que se justifique, mas o Bruno Ferreira contra Lucas Arcanjo numa disputa de pênalti é contar demais com a sorte, assim, é uma loteria muito improvável para o Ceará. Mas o jogo fica muito desenhado com as expulsões, assim, é muito difícil, assim, o Ceará teria tido outro destino nos 11 contra 11, acho que talvez ele teria tido mais jogo, mas é uma eliminação que a torcida do Ceará já tinha como possível, como provável, assim, diante do Vitória ter um time melhor. O Ceará estava no momento pior, mas fica aquele sabor de que um time que até a expulsão conseguiu render. Acho que mitiga um pouco
mais a crítica sobre o campo, sobre o Moza, e joga um pouco, pelo menos do ponto de vista, pelo que eu consegui ler da maioria da torcida do Ceará, joga um pouco desse foco sobre a arbitragem. Avança o Vitória, vai enfrentar o ABC e resta ao Ceará se direcionar para esse recorte bem complicado agora de Atlético Goianiense em casa, numa perspectiva de crise política forte, crise técnica forte, depois para um jogo muito difícil contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil e depois um clássico rei no Castelão contra o Fortaleza, que é o líder do campeonato. Então, assim, dias complicados, dias decisivos para o Ceará e que muita coisa pode acontecer, tanto do ponto de vista político como do ponto de vista técnico no futebol do clube. Ô Celso, muito bom que o Léo falou, né? E eu só queria destacar também que as estatísticas da partida podem até ludibriar o torcedor do Vitória, né? Porque foram 22 chutes contra 11 do Ceará, 9 chutes a gol contra 5 do Ceará. O Vitória que teve muito mais volume de jogo, o Vitória que jogou com a superioridade numérica por mais de um tempo de jogo, e o Alex Silva, se eu não me engano, foi aos 35 também do segundo tempo, né, Léo? Por aí. Então, mesmo jogando, tendo volume de jogo, mesmo tendo muito mais espaços, o Vitória não tinha efetividade, não teve efetividade. A gente perde gols interessantes também, como o de Kaiser, na frente do gol. Ele erra, para mim ele errou aquele gol. Kaiser que comemorou muito voltando de lesão. Porém, são estatísticas que refletem o volume de jogo, mas não refletem o que a gente quer, mas não falam o que a gente quer ver, né? Que é bola na rede. Foi 1-0 só, apertadíssimo, com o Lucas Arcanjo salvando uma bola ali nos minutos finais de jogo. E teve também uma falta do Pedro Henrique, né? Que foi quase gol também, que o Lucas Arcanjo defendeu. Então, o jogo poderia ser totalmente diferente. Esse é o ponto. Eu não estou triste aqui, porque nós estamos classificados. Mas o Vitória não jogou bem hoje. Não jogou o futebol que a gente vem falando sempre aqui nos pós-jogos do DNA 45, que foi um futebol de evolução. Hoje eu vi um time muito mais cansado. E apesar de estar cansado, me demonstrava muito mais confiança do que o time do Ceará. O time do Ceará, para mim, era visível para mim que eles estavam nervosos. Eu não sei se vocês tiveram essa perspectiva também, mas eu senti os jogadores do Ceará muito nervosos. E assim, o Vitória não estava indo bem no primeiro tempo, porém eles estavam com calma, jogando com calma. Os jogadores muito mais tranquilos do que o do Ceará. Talvez pode ser muito bom, né? Até aquele ânimo antes da partida. A Moza deve ter conversado bastante no vestiário com o elenco. Mas eu senti um time do Ceará muito nervoso, muito ansioso. E foi por isso até que eu acho que teve 2 expulsões no jogo. Não sei como é que está o mental dos jogadores do Ceará, referente também à Série B que eles estão fazendo, referente ao atual momento. Mas eu senti hoje o Ceará muito nervoso. Muito bem. Então tá aí o complemento, tá, de Yuri nesse nosso primeiro bloco, tá, de análise desse pós-jogo da classificação do Vitória sobre o Ceará. Agora, meu caro Alain Roberto, prepara aí o nosso querido Vini Júnior, mandou o homem aquecer. Porque chegou a hora de a gente falar de jogo responsável, chegou a hora de a gente falar da Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, a Bet do Vini Júnior e a Bet do jogo responsável, porque é muito importante, galera, você entender isso aqui como um entretenimento e não como uma forma de você fazer uma grana extra, tá? Então, joga com responsabilidade. Siga aí os conselhos do nosso querido Vini Júnior, ou melhor, Vini Sênior. Ensinamentos do Vini Sênior. Se há muita ventania, busca a calmaria. A pausa tem poder. Quem aposta precisa saber a hora de fazer uma pausa. Por isso, Vini Sênior está aqui. Na Bet Nacional, você pode parar por um tempo ou se excluir, se não estiver se divertindo. Jogue como sênior, com responsabilidade. Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Proibido para menores de 18 anos.
É isso. Então, se você não está se divertindo, é um negócio que não está funcionando. E aí você tem que rever. Joga com responsabilidade. Agora, meu caro Léo Fontinelli, chegou a hora de a gente seguir para o nosso campinho, tá? Em princípio, a gente seguiria com o campinho do Vitória, tá? Mas como o nosso querido Yuri Andrade caiu bem na hora, acho que a gente pode começar pelo campinho do Ceará, né? Visto que estamos ao vivo aqui, para não deixar também a turma esperando. Então vamos inverter aqui a ordem, né, prevista na nossa pauta inicialmente, meu caro Alain, e a gente vem com o campeão do Ceará. Muito bem, então tá aí. A gente vai começar a nossa análise de desempenhos individuais do Ceará pelo goleiro Bruno Ferreira, tá? Yuri, a gente resolveu dar uma invertida aqui, começar, nesse caso, pelo Ceará, para a gente não sabia o que tinha acontecido. Então, vamos seguir aqui, tá, com o campeão do Ceará. E aí, Léo, vamos começar falando de Bruno Ferreira. Qual a importância dele, qual o impacto de Bruno Ferreira nesse resultado que acabou definindo a eliminação do Ceará? Celso, o Bruno Ferreira, ele não é, ao meu ver, determinante no lance do gol, mas o acumulado de falhas do Bruno, tanto nos jogos recentes, falhas que resultaram em gols, como as falhas dele, falhas de execução técnica mesmo, que ele tem em vários jogos, acho que passou insegurança para a zaga do Ceará. Ele sai errado nas bolas, ele espalma bolas, ele não encaixa bolas, ele espalma para frente da área. Assim, é uma somatória, uma somatória de erros técnicos básicos que não justificam a escalação do Bruno, assim. E é uma insistência do Moza, né? Depois de falhas que ele teve grotescas contra o Vila Nova, o Moza, contra o Maranhão pela Copa do Nordeste, coloca o Bruno em campo como capitão do time. Então, assim, o Moza dobra a aposta, né? Dobra a aposta, insiste a chamar o holofote para ele, e ele costuma dizer em coletivas que jogadores em má fase que erram precisam se recuperar jogando. Assim, a quantidade de dano que o Bruno Ferreira vem causando ao Ceará talvez não justifique essa recuperação dele, que talvez nunca venha acontecer, porque é um goleiro claramente limitado. Né? E o Bruno Ferreira vai de laranja. Eu não vou dar o vermelho porque ele não foi determinante para o lance do gol, mas a insegurança que ele passa para o time é injustificável. Pois é, eu também sinto a mesma coisa. Eu sinto que a instabilidade, né, do sistema defensivo do Ceará, da proposta de jogo do Ceará, a rachadura, né, na proposta de jogo do Moza, ela começa com o Bruno, né? Com o Bruno sendo um fator de instabilidade mesmo, um cara que não passa tranquilidade, né, para os companheiros. Sempre sinto essa insegurança. Como eu falei, ele tem gestos técnicos realmente de um grande goleiro, né? Ele consegue fazer defesa, defesaça, né? Foi bem demais aí. Ao mesmo tempo que ele tem falhas, como eu falei, não são falhas, são sempre falhas assim, que vão para a casinha do desengonçamento, sabe? Tá meio desengonçado aqui. E isso acaba deixando essa impressão, essa sensação de desconfiança, de insegurança. Vamos agora falar de Éder e de Luiz Otávio, né, que acabou sendo expulso aos 35 minutos. Estou curioso para ver sua análise aqui de Luizão, porque, querendo ou não, passa por ali a derrota, né? A nota do Luizão, ela vai se equilibrar entre o muito bem, que ela vai ser uma equalização do muito bem que ele receberia até os 35 minutos pela partida que vinha fazendo. É o zagueiro mais regular, é o jogador mais regular do elenco. Com sobras, a melhor contratação do Ceará no ano. E enquanto esteve em campo, fazia uma partida muito boa. Porém, via de regra, a gente costuma ser bem drástico com o vermelho para quem é expulso.
mas trazendo para o contexto o fato de que, ao meu ver, a expulsão foi exagerada e que não foi a intenção dele, mas que ele assume o risco a partir do momento que o lance é originado de uma perda de bola dele. Então, dentro da partida boa que ele fazia, ao dano que ele causou ao time, fica equilibrado aí no amarelo. Acho que todo o contexto da expulsão, ao meu ver, não seria coerente eu considerar E que é a expulsão foi a cor do exagerada. cartão, a cor justa do cartão, né, Léo? Exatamente. Não seria coerente eu considerar que a expulsão foi exagerada e desconsiderar totalmente a partida boa que ele vinha fazendo até então. E o Éder, eu vou colocar um bem. Acho que o Éder foi bem, fez uma partida segura, tem ali 1 ou 2 erros que ele comete, mas depois se recupera, não resulta em gol. E dentro de um contexto de uma expulsão e de um jogador a menos, acho que o Éder faz uma partida bem correta. Acho que consegue, de certa forma, aproveitar desse descansaço do Vitória ali para travar um pouco as jogadas. Então, vou dar um bem para o Éder. Beleza. Então, Éder vai com bem, tá? Nessa nossa avaliação. Daí a gente avança e vamos falar de Alex Silva, que acabou expulso também, e de Fernando, tá? Os 2 laterais do Ceará nessa noite de quartas de final da Copa do Nordeste. O Alex Silva, vou dar um laranja. Acho que a expulsão dele teve menos peso que a do Luizão. E, ao mesmo tempo, ele fazia uma partida bem regular, principalmente em termos defensivos, até o momento da expulsão. Acho que o Alex Silva vem num momento importante, vem num momento que vem ajudando, assim, não é aquele jogador que chama atenção, mas é um jogador nota 5, nota 6, aquele jogador que se é para se ter no elenco, se ele é titulado. O Ceará existe muito mais um erro de montagem do que propriamente responsabilidade do jogador. Já o Fernando, vou dar um vermelho. O Fernando que vinha numa curva de crescimento nas atuações, mas hoje tanto foi discreto em termos de atuação, como, ao meu ver, foi uma peça determinante com a falha de cobertura dele para o gol que decidiu a classificação do Vitória hoje. Perfeito. Aí a gente vai falar agora de Dieguinho e de Júlio César, tá? Os 2 jogadores de meio campo com responsabilidade mais defensiva, vamos colocar dessa forma. Eu vou dar um bem para o Júlio César. O Júlio César é um jogador que costuma aparecer mais para a partida quando ele, de alguma forma, contribui efetivamente para uma construção mais ofensiva. Mas hoje, obviamente, pelo desenho da partida, ele foi um cara que se dedicou muito mais às suas obrigações defensivas e eu acho que fez de forma correta. Dentro, principalmente, dessa pobreza de peças no meio campo que o Ceará tinha. Acho que ele foi esse suporte para o meio campo do Ceará, tanto quando tinha o Zanocelo em campo, para ele conseguir tentar fazer alguma ligação de jogada ofensiva, quanto para o avanço do Dieguinho também, que foi, em termos ofensivos, uma boa válvula de escape para o Ceará no recorte da partida. E o Dieguinho, eu acho que foi muito bem. O Dieguinho foi um oásis ali, uns lampejos de dinâmica que o meio campo do Ceará conseguia ter qualidade, conseguia construir. E dentro dessa inferioridade numérica, eu acho que o Dieguinho, a forma como o Dieguinho ganha campo faz muito sentido para ter no jogo. É um cara que ganha campo conduzindo a bola no pé. Então, quando você tem uma inferioridade numérica, isso faz muito sentido. Eu acho que o Diego foi bem nisso. E o Juan Alano, eu vou colocar um mal. Jogou mal hoje, um vermelho para o Juan Alano. Ele é um cara tá na sequência ruim, né? O Alano. Exatamente. E, assim, ele teve alguns lampejos ali no começo do jogo, tem uma queda de rendimento e depois da expulsão ele basicamente some na partida e realmente não contribui ali, até um contexto de jogo que não privilegia o futebol dele, mas assim, o cenário todo do Juan Alano nesse recorte mais recente é bem negativo e a partida de hoje foi mais um capítulo dessa sequência. Mais uma para a coleção. Agora vamos falar dos restantes dos titulares, né? O jogador de ataque, Fernandinho, Gustavo e Luca. O Fernandinho foi bem, ao meu ver, foi dentre as peças de ataque, ao meu ver, foi a melhor do Ceará. O Fernandinho vem numa regularidade positiva, pelo menos nas últimas 6, 7 partidas, e é um cenário que eu sempre trago nas últimas análises, assim, é um jogador que é um ponta, mas que a falta de um jogador de referência acabam sacrificando muito o futebol dele.
Porque cada vez que ele tem que prender mais a bola, mais difícil para ele é prevalecer. Você tem que, quando você não tem, quando você é um ponta, né? Você joga aberto, você é um cara de drible, é um cara de explosão. Você faz ali 1 contra 1, você consegue ganhar um espaço, você consegue buscar a linha de fundo e você tem uma referência, a sua chance de errar na última decisão é muito menor do que quando você não tem essa referência, você tem que buscar alguém para passar ou você tem que arrematar. Acho que o Fernandinho é muito vítima dessa montagem nesse momento. Gustavo Prado, vou dar um laranja, acho que ele não foi bem. Dentro do que teve em campo, teve oportunidade, acho que até mais que o Fernandinho de fazer, já que o Fernandinho chamava muitos olhares da marcação do Vitória ali, acho que ele não conseguiu ser positivo, ser propositivo e atuar de forma mais direta na construção de jogada. E o Luca também vou dar um laranja, acho que o Luca foi mal e foi ali sacrificado aos 35 minutos ali para a recomposição da defesa do Ceará, e até então tentava muito, brigava, caía pelo lateral, aquele jogador, ele é um cara que briga muito pela linha de fundo ali, é um 9, mas com características muito mais de segundo atacante, mas hoje também não foi bem no curto espaço de tempo e também foi prejudicado também porque foi sacrificado nesse momento aí da expulsão. Perfeito. Então, vamos lá. A gente vai seguir agora com a análise dos substitutos, tá? Que começaram da seguinte forma. Como o Léo acabou de destacar, Luca foi o escolhido ali para ser o sacrificado, né? Para a recomposição do sistema defensivo do Ceará, depois da expulsão de Luizão. E aí ele tirou a referência do comando do ataque e colocou Lucas Lima, né? Como é que você analisa a partida de Lucas Lima? E depois já emenda aí com Zanocelo e Pedro Gilmar, porque ele já volta do intervalo com essas outras 2 alterações também, né? Então, acho que já vale a gente trazer esse combo. O Lucas Lima foi mal. O Lucas Lima foi, ao meu ver, um dos piores jogadores em campo, junto com o Juan Alano. Ao meu ver, até mais nocivo que o Juan Alano, porque ele entra numa necessidade de composição tática importante, já com o Ceará com um jogador a menos, e vai muito mal. Ele nem consegue dar um reforço defensivo que o time com o jogador a menos precisava, e nele consegue associar de alguma forma relevante para a construção. Vermelho para ele. Vermelho para o Lucas Lima. Zanocelo, vou dar um amarelo. Ele vinha tentando, ele vinha sendo essa peça que fazia essa conexão com o ataque, vinha tentando, acho que lateralizando bem menos do que estava fazendo nos últimos jogos, onde ele foi um alvo mais direto das minhas críticas na análise, mas se machucou, se lesiona, um jogador que voltou de lesão há pouco tempo, um choque que tem ali com o jogador do Vitória, sai ali sentindo o joelho. Entrou Richardson na vaga dele. Richardson, que vai ficar sem avaliação, assim. O Richardson participou um pouco do jogo, e num jogo com um jogador a menos, ser um jogador para destruição ali, dá vontade de dar uma avaliação positiva só para ele não ter sido expulso num contexto do jogo com tantas expulsões. Só ele não ter sido expulso já era para ser um mérito, mas o Richardson aí, por sua vez, aí fica sem avaliação. E qual foi o terceiro? Não deu tempo nem de tomar o amarelinho dele. Deu tempo nem de tomar o amarelo dele hoje. E o terceiro no meio campo foi o... Depois veio Fernandinho. Aliás, Pedro Henrique no lugar de Fernandinho. Pedro Henrique, exatamente. Acho que o Pedro Henrique dá um regular. Acho que o Pedro Henrique tentou, dentro do isolamento que era natural nesse tipo de jogo, ele tenta, bate uma falta bem, tem uma chance de finalizar ali na marca do pênalti ali, e o Lucas Arcanjo faz uma defesa. Dá um amarelo aí, um regular para o Pedro Henrique. E faltou Pedro Gilmar no primeiro giro. Pedro Gilmar, achei o Pedro Gilmar bem. Acho que o garoto entrou muito bem, conseguiu salvar um gol que sairia ali até antes do primeiro gol. Não, acho que não tem responsabilidade direta, apesar de ter sido pelo lado dele. Não tem responsabilidade direta ali, ao meu ver, no gol. Acho que foi muito mais a falha de cobertura do Fernandinho. Fez intervenções importantes ali na defesa, quando o Vitória era mais incisivo no jogo. Então vou dar um bem aí pro garoto Pedro Gilmar. Muito bem. Então, dessa forma, a gente fecha a análise de campo, tá? De quem teve dentro de campo. Depois você coloca ali Richardson do lado de Zanocelo, pode ser tipo entre parênteses, e você coloca o branco de 100 nota para ele, só para ficar completinho. Mas, por enquanto, a gente vai analisar, meu caro Léo Fontinelli,
o professor Moza, como é que você acha que ele vai se sair aqui na nossa análise? Perfeito. O Moza eu vou dar um amarelo. Acho que ele equilibra dentro, ao meu ver, da escalação inicial interessante, dentro da leitura importante que ele faz do time do Jair Ventura. Acho que ele faz uma leitura correta. Acho que ele arma o time com realmente as melhores peças que ele tinha à disposição naquele momento, ao meu ver, com exceção só do Bruno Ferreira. Podia ter colocado o Melk ali no lugar do Gustavo Prado, mas nenhuma coisa absurda na escalação inicial. Ao meu ver, ele poderia ter ido melhor nas mudanças, poderia ter ido melhor nas substituições, podia ter pensado o jogo de uma forma muito mais lógica dentro de um contexto de um jogo eliminatório, mas de fato as expulsões prejudicaram muito, mas não justifica as escolhas que ele teve a partir dessas expulsões. Então equilibra aí um pouco entre a boa leitura inicial e, ao meu ver, os equívocos que ele cometeu na mexida do time. Fica um amarelo aí, uma média. Muito bem, então amarelo para o professor Moza, tá? Razoável. E só para a gente fazer o complemento, Dieguinho, que é o único que ficou com muito bem aqui no nosso conceito, ele melhor também o melhor em campo? Exatamente. Então pronto. Então ajeita o bloquinho do Dieguinho aí, bota o verde do lado do nomezinho dele e Dieguinho no peito do homem. Dieguinho é o que veio do Goiás, né? O Vitória sondou ele também, eu lembro disso. Vitória queria o Dieguinho. Bem versátil, bom jogador. Muito bom jogador. Tira o olho, né? Tira o olho. Tira o olho. Cuidado aí, viu, Léo? Beleza. Então agora vamos para o campinho do Vitória, tá? Do Colossal. O Colossal, muito bem. Está aí em busca de mais um título da Copa do Nordeste. O que é que você fala de Lucas Arcanjo, meu caro Yuri? Bem. Teve, quando foi ali acionado, né? Foi muito bem. Inclusive no lance, quase no final do jogo, na jogada de Pedro Henrique, né? Não lembro quem finalizou, mas foi uma defesa de puro reflexo. E a falta também, né? Que o Pedro Henrique bateu, que ele foi muito bem também. E quando foi acionado, jogou muito bem. Para mim, bem, em Lucas Arcanjo. Muito bem. Então, verdinho aí para Lucas Arcanjo, um dos melhores goleiros, né, do futebol nordestino nas últimas temporadas, um dos grandes goleiros atuando no futebol brasileiro nas últimas temporadas, sempre a alto nível, entregando muito ponto para o Vitória. Um jogador realmente decisivo, velho, de atuações muito decisivas. Agora vamos falar da... Top 5 goleiros do Brasil hoje, Lucas Arcanjo, com certeza tá. Top 5. Joga muito. Agora vamos falar do sistema defensivo do Vitória, que teve Natan, Kaká, Luan Cândido e Ramon. Vamos começar pelos laterais. O Nathan Mendes, eu vou colocar regular. Ele não fez um bom jogo hoje, ofensivamente. Ele peca muito. Não é aquele jogador que vai até a linha de fundo, que faz bons cruzamentos, que tem boas jogadas ofensivas. Ele é muito limitado ofensivamente, mas defensivamente ele não prejudica tanto o time, né? E ajuda muito também. Ele teve um lance ali até no ataque, né? Quando o Vitória estava no ataque, que ele erra a bola, erra o domínio. Na realidade, o Eric passa a bola para ele, e aí meio que ele está de costas para a bola. Ele erra, escorrega e dá o passe de cabeça. Mostra também muita vontade, que apesar da limitação, ele traz muita vontade também para o time do Esporte Clube Vitória. Amarelinho, portanto, para Natan. Ramon foi... Cara, Ramon, ele estava progredindo muito, estava evoluindo muito. Eu estava gostando bastante do futebol de Ramon. Eu vou colocar amarelo também, Ramon. Não foi muito bem hoje, não. Não gostei muito dele, não. Então, razoável também para Ramon, amarelinho para ele. E a dupla de zaga? Luan Cândido eu vou botar bem, porque melhorou muito.
a zaga do Vitória, que início do Campeonato Brasileiro a gente estava ali com Kaká e Camutanga. Infelizmente o Camutanga teve uma lesão séria, né? E está de fora aí por um longo tempo. E Luan Cândido, que veio como dúvida, que veio como aquele jogador do Sport que teve uma das piores campanhas da Série A da história, que era reserva ainda desse time. A gente veio com uma incógnita muito grande, utilizando até Zé Marcos de primeiro momento, que hoje está no Sport, né? E hoje Luan Cândido está conseguindo ter uma constância, está conseguindo jogar bem e ter uma saída de bola muito boa. Deixa ele aí. Ele que. Tá tudo certo. Faltava confiança para o jogador. Não, meu irmão, veja, eu tô nessa resenha há muito tempo, Yuri. Eu já vi isso acontecer demais. Tipo, o jogador que tá, meu irmão, quebrando a bola no time, chega e, pô, vira titular, destaca no outro e segue o jogo, deixa o homem aí. Deixa ele não também, tá de volta, não. Ele tá jogando também, né, por diversos fatores. E 12 jogadores no DM é um desses fatores, né? Inclusive com nossa zaga titular na época, que era o Edu e o Camutanga. A gente traz o Kaká ali de último momento. O Luan Cândido já estava no elenco, não era utilizado. Mas é aquele zagueiro canhoto que deu certo, que encaixou legal com o Kaká. Tem vezes, Celso, que às vezes é a dupla de zaga. Quando eu concordo. Concordo de verdade. Tô de sacanagem, não. Camutanga e Wagner Leonardo. Camutanga não é um jogador... Ele é um jogador grosso, vamos ser sérios. Tem muita vontade. Mas quando o Wagner Leonardo tá do lado dele, consegue subir o sarrafo de Camutanga, como nenhum outro companheiro de zaga consegue. Foi assim no Náutico, foi assim no Vitória também. Então tem zagas que encaixam. E para mim, Luan Cândido e Kaká encaixaram ali. Eu vou dar o bem também para o Kaká, que teve até uma chance ali no início do jogo, ele furou a bola, mas defensivamente também não teve muitas falhas. O problema do Vitória hoje, eu acho que não foi tanto defensivamente, sim, na parte lá do ataque, por falta de efetividade. Vamos lá. Boa. Aí a gente vai para o meio campo, que teve Kaique, foi mal, na minha opinião, Zé Vitor e Martínez. Uhum. Kaique, cara, eu falei que ele jogou bem na proposta de jogo que ele é escalado, como terceiro zagueiro, um volante muito mais defensivo do que ofensivo. Sim. Eu vou colocar razoável para ele, porque foi um tempo só também, ele não demonstrou muito, e assim, o jogo pedia... Ele sai no intervalo, né? Ele já volta com baralhas, né? Isso, o jogo pedia que o Vitória fosse mais ofensivo, se impusesse no jogo, e o Kaique não vai ser esse jogador. Eu sei que ele não vai ser esse jogador. Então eu já não demando tantas expectativas em cima dele para isso. Razoável tá bom. Kaique. Tá bom. Então já vamos analisar Baralhas, né, que fez a segunda metade do jogo. Foi escolhido ali para entrar já no intervalo. Razoável também, porque Baralhas está voltando de uma lesão, não está com ritmo de jogo, vinha muito bem, um dos protagonistas do Vitória do ano, tem que voltar a pegar ritmo, tem que voltar a jogar. Eu entraria, como eu disse anteriormente, eu entraria diferente no segundo tempo, eu entraria ali com Tárzia já ali na ponta esquerda e recuaria o Mateuzinho para ser aquele meia mais centralizado, né? Porém, eu entendo... do jogo, né? Tárzia entra já no finzinho. Porém, eu entendo que o Baralhas tem que pegar ritmo, mas não foi tão bem hoje. Por isso, o razoável. Zé Vitor e Martínez. Vou começar pelo Martínez. Inclusive, a expulsão veio dele, né? Não que ele tenha muito... dele, né? Em cima dele, não que ele tenha muita culpa, entre aspas, disso, mas é um jogador que corre o campo todo, um jogador que tenta organizar o meio de campo. Total premiado ali. Foi, justamente. E eu vou dar um bem para ele. Jogador que tem me agradado bastante, vem me agradando muito, e que põe uma pulga aí atrás da orelha para as Ventura. Aquela boa dor de cabeça, boa. Isso a gente não estava tendo antes com tantos desfalques aí. E Martínez, para mim, é titular absoluta.
Um grande. Não é nem achado, né? Mas o Fortaleza deu de bandeja, veio de graça aí pra gente, um grande jogador. Sem dúvida. Zé Vitor. Para mim, ótimo. Ó, A grande surpresa e já coloca uma estrelinha nele também, tá, Celso? Se quiser já adiantar. traz aí a estrela pro peito de Zé Vitor. Já traz a estrela pro peito de Zé Vitor, porque é um grande jogador, cara. Um grande jogador. E eu tenho que pedir desculpas para Zé Vitor, porque dos primeiros jogos ele não veio bem. Eu reclamei, cornetei. Porém, dá a César o que é de César. Ele tá jogando muita bola. E para mim fez um ótimo jogo. Criou bastante. É aquela opção de chute fora da área também que a gente não tinha. E defensivamente também. Cobre muito a linha defensiva ali. E é um ótimo volante armador ali. Segundo volante. Zé Vitor. Perfeito. Estrelinha. Estrela no peito de Zé Vitor, melhor em campo pelo Vitória. Agora a gente vai seguir com a análise dos titulares com o ataque que teve Mateuzinho, Eric e René. Talvez more aí, né? A compreensão em relação à perspectiva de desempenhos individuais pela dificuldade de fazer com que o jogo se tornasse mais tranquilo. Perfeito. No primeiro tempo, o Eric pouco criou. É um jogador que a gente gera muita expectativa, até pelo campeonato que está fazendo. Teve mais uma participação em gol hoje, uma assistência, né, já que o gol veio do escanteio. Vou colocar bem para ele, um verdinho, porque justamente por ter participado do gol, e no segundo tempo ele estava bem mais solto. Um jogador que está com confiança, né? Quando o jogador está com confiança é diferente. Só que no primeiro tempo ele errou bastante. Por isso que vou dar um bom para ele. Certo. Então fica bem, Eric. Bem. Mateuzinho. Cara, eu não gostei tanto do jogo de Mateuzinho. Mas eu entendo também que ele é o cara que é o único setor criativo do nosso time, que não tem outro. O Zé Vitor até tenta achar os espaços, mas ele não é daquela função que tem que trazer. Eu tô entre o razoável e o bem para Mateuzinho. Certo. Mas eu vou de bem pela dedicação também, que ele saiu do último jogo Olha aí. com a torção, né? Vai de bem, Mateuzinho. Vou de bem, Mateuzinho. E René? René, dos últimos jogos, para mim, esse foi um dos piores para ele. É um atacante que se movimenta muito, muito, e Kaiser vai ter que brigar muito para retomar essa titularidade. Hoje não foi efetivo. Teve chances ali, teve 2 lances que ele tentou um voleio. É um jogador que tem muito lastro aí, que pode... Se eu fosse o Fábio Mota, eu comprava ele agora na parada da Copa do Mundo. Ele e o Zé Vitor. Porque pode gerar muitos frutos para a gente até no final desse ano. Porém, esse jogo eu não gostei tanto do René. Apesar da movimentação, eu vou dar um razoável para ele. Razoável, abaixo, portanto, dos seus companheiros de ataque. Vamos falar então de quem está disputando essa vaga, essa posição com ele dentro de campo, que é Kaiser, autor do gol. Bela movimentação, inclusive, né? Excelente movimentação de centroavante, né? No lance do gol. Não é por acaso que a bola sobra no pé dos caras. Ele faz uma movimentação de se livrar da marcação e partir em direção a onde a bola podia eventualmente sobrar, e sobrou, né? E ele estava ali para fazer o trabalho dele, voltando de lesão. Portanto, acho que foi um bom recado que ele deu nessa disputa. O que é que você acha? E na hora do gol também, ele extravasou demais. Eu não entendi também, talvez por críticas de parte da torcida, sabe? Mas ele extravasou muito depois do primeiro gol. Fora o primeiro gol, eu não gostei tanto assim do gol de Kaiser. Mas nesse contexto de estar voltando de lesão, de um jogador que em alguma parte da torcida estava criticando, voltou com um gol e um gol de classificação, eu vou dar um bem para ele. Boa. Porém, não fez aquele jogo extraordinário de Kaiser, inclusive faltou tempo de bola.
Ele teve outras oportunidades que ele poderia ter passado a bola antes, fez uma leitura errada do jogo, perdeu um gol na cara que, para mim, apesar da bola ter vindo rápido, foi um gol perdido, certo? Não foi um jogo muito bom de Kaiser, mas pelo gol, pelo contexto, eu vou dar um bem para ele também. Boa. E a última movimentação de Jair Ventura, né? Já mais para a reta final da partida, foi essa mudança dupla, tirando Mateuzinho e René para as entradas Tárzia e Ronald. Ótimo, vamos nessa. O Tárzia, eu já entraria com ele antes. E por que também? Ele é um jogador que tenta, Celso. Sabe quando eu falei que o Vitória até chegava ali na boca da área e tal, mas não chutava, não concluía? O Tárzia é aquele jogador que ele pega a bola e ele tem personalidade de chutar. E eu gosto muito de jogador assim, tem personalidade. Tem aquela confiança, né? Isso. E ele tem essa personalidade. Entrou já no finalzinho, né? Quase aos 85, aos 83 ali. Eu vou colocar um razoável para ele, porque não teve tanto tempo. Mas ele não fez um jogo ruim também. Boa. É mais um razoável para bem do que um razoável para mal ali. E Ronald? Ronald, cara, apesar da expulsão, vermelho para ele. Péssimo jogo de Ronald. E vem tendo péssimas partidas. Deu tempo de eu enxergar, eu e parte da torcida enxergar que ele não vem ajudando o Vitória na temporada, e na Série A vai ser extremamente difícil. Jair, que tenta utilizar o Ronald ali até como meia mais avançado, jogando ali no lugar de Mateuzinho, né? Foi até o jogador que ele substituiu, que ele entrou, mas um jogador muito lento, não é intenso nas jogadas, não tem... Cara, ele foi péssimo, ele não tem, como posso dizer, porra, que me fugiu a palavra, mas ele não tem competitividade nos jogos. Eu não vejo isso de Ronald. Ele tá um Ronald do ano passado que demonstrou que poderia, até o momento ali da renovação de contrato, é o Ronald totalmente diferente que eu tô vendo esse ano. Esse ano eu ainda não vi um jogo bom de Ronald para falar, ele merece estar no Sport Clube Vitória no resto do ano de 2026. Então, para mim, é um jogador que pode até ser pensado ali em negociar. Perfeito, então. Ronald aí conseguiu baixar sua própria nota na reta final da partida. E agora vamos analisar o trabalho de Jair Ventura nessa classificação do Vitória. Cara, o Vitória não jogou bem. Eu vou colocar razoável para o Jair. Para mim, ele errou nas mexidas. Razoável para o Jair Ventura. Para mim, ele errou nas mexidas. Quando o Vitória teve a superioridade numérica, era para vir com o time muito mais avançado, não trocar um volante por outro. E o Vitória não jogou bem, a verdade é essa. Apesar da vitória, apesar da classificação, não foi um bom jogo do Sport Clube Vitória. Então, para mim, Jair Ventura hoje foi razoável. E meu querido Alan Roberto, nosso diretor, me lembrou que Jair Ventura está apontando porque está faltando. Está faltando a nota de Jamerson. Então, verdade. Um conceito aí também para Jamerson, que ficou faltando. Obrigado, Alan, pelo toque, meu irmão. Jamerson entrou bem. Eu gostei do Jamerson. Vou colocar um razoável para ele. Certo. Tá? Aquele razoável muito mais para bem, muito mais do que para mal, né? Não teve uma jogada que chamasse atenção ou algo que mostrasse suficiente, né, para subir o conceito. Ofensivamente ele é muito bom, eu acho até melhor do que o Ramon. Ele pode até jogar essa dobradinha aí, né, com Ramon e Jamerson, já que o Mateuzinho e o Eric não vão jogar a próxima partida. Existe até a opção de colocar o Jamerson como ponta, porque ofensivamente ele é um jogador muito bom. Né? Só que aquele jogador que está voltando de lesão ainda não recuperou seu condicionamento físico, ainda não recuperou o ritmo de jogo e ainda tem muito a se mostrar, mas jogou bem. Perfeito. Então, dessa forma, a gente finaliza aqui a análise do Vitória. E, assim, a gente finaliza também aqui
ao nosso pós-jogo de Vitória 1, Ceará 0. Meu caro Léo, considerações finais, meu irmão, além daquele forte abraço aí e meu agradecimento por mais um programa juntos. Cara, foi mais uma vez um prazer estar com vocês. Primeira vez com o Yuri aí. E semana complicada para o Ceará, sequência de jogos importantes, ebulição no campo político. E a gente vai estar por aqui sempre falando, trazendo as novidades. E se tiver um plantão aí, uma queda de um presidente, algo do tipo, a gente está aqui de volta para trazer aqui. Oxi. Fique ligado então, velho. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, que aí você não vai perder nenhum conteúdo. Como o Léo cantou a pedra aí, pode vir a qualquer momento um plantão extraordinário. Meu caro Yuri, satisfação, meu irmão. Suas considerações finais também. Satisfação, Celso. Satisfação, Léo. Você falou cantar pedra, eu só lembrei do jogador que a gente tem aqui. Canta la pedra. Canta la pedra. O espanhol. Muito obrigado aí. O Vitória já chegou fazendo um barulho ali e tal, depois deu uma caída. A gente conversa mais de Canta la pedra. O espanhol que veio do Barcelona, né? Jogou no Barcelona. Enfim, agradeço novamente a presença. Bastante cansado vindo do Barradão, a mente já não funciona da mesma forma. Normal. Mas acredito que foi um ótimo debate aí, uma ótima live também. E agradecer ao público do NE45 que está aqui até agora, 2h30 da manhã, com a gente também, junto na live, né? E é isso. Obrigadão. Valeu, Léo. E ao nosso querido Alan também, que está aí nas carrapetas, não é isso? Exato. Exatamente. Um abraço. Agradecer a todo mundo que está aqui ao vivo com a gente, como falou nosso querido Yuri Andrade, e agradecer ao diretor aqui do nosso programa, Alan Roberto, pela condução até aqui. Forte abraço a todas e todos e até o próximo. Valeu. Tchau, tchau.